Bom, eu sou o Sérgio Souza, eu nasci em Ivaiporã, me criei no oeste do Paraná e vim para Curitiba ainda muito jovem, vim aqui servir o Exército, foi o quartel e minha primeira morada. Casei já depois de ter me formado em Direito com a Élide e tenho um filho que se chama João Vitor. Na verdade, meus pais moravam no oeste do Paraná, meus pais moravam em Nova Aurora. Mas meu pai teve um acidente, trabalhava no sítio, foi carregar um balaio de milho, um cargueiro, nós falamos de milho, e teve descolamento de retina nos dois olhos e foi para Campinas fazer um tratamento. Isso em 1971 e a minha mãe estava grávida de 9 meses de mim. Aí ela foi para casa da sogra, para casa da mãe, lá, minhas avós, lá em Ivaiporã. Daí eu nasci ali, mas só nasci. Em Nova Aurora eu fui batizado, em Corbélia nós moramos ali também por um bom período, em Braganey, Iguatu. Meus irmãos todos são nascidos em Corbélia. Braganey e Iguatu hoje são municípios, mas na época eram distritos de Corbélia. E no final dos anos 70, em 1980, 79, nós voltamos para Ivaiporã, aonde ali a minha juventude, toda ela, e sempre no sítio, né? Sempre filho de produtor rural, e trabalhando na roça, fazendo as atividades todas de que faz um filho de um agricultor no sítio, na roça. E para estudar, né, eu sempre, minha mãe dizia assim que eu era um pouco à frente do meu tempo, até na postura de andar. Ela dizia assim, do jeito de comer, de segurar o talher, ela sempre olhava para esses detalhes. Estudar era um desafio, né? Porque você morar no sítio, trabalhar na roça e ir para a escola, enquanto primário, né, hoje o ensino fundamental, aí era mais próximo, era você andar 2 quilômetros ali, 2 e pouquinho, você estava lá na escola, lá na Palmeirinha dos Kirten, da professora Clarice, foi minha professora ali de terceira e quarta séries, naquela época que era uma única sala para todas as séries, uma professora só para todas as séries. E já para estudar o colegial, da quinta à oitava série, aí tinha que ir para o distrito, que hoje é cidade, né, que é Arapuã, e para ir no distrito 7 quilômetros, para ir 7 para voltar, de a pé, todo dia. Estudava de manhã e trabalhava à tarde, e assim foi. Depois, para ir para o científico, para ir ali para o segundo grau, né, já não tinha em Arapuã, já tinha que ir para Ivaiporã, daí já era noite. Aí eu saía da roça ali por volta de umas 4h30 da tarde, ia para casa, tomava um banho, tal, punha roupa e ia esperar o ônibus. E andava uns 3 quilômetros mais ou menos para esperar o ônibus, pegava o ônibus e ia para Ivaiporã. Na volta, chegava por volta de uma meia-noite, meia-noite e meia, andava esses 3 quilômetros sozinho, na madrugada, até chegar em casa, e às vezes chovia, passava pinguela, às vezes dava enchente, tinha que cruzar o riacho de qualquer jeito, mas a gente tinha um objetivo, né? Sempre foi de buscar a sabedoria, buscar o conhecimento, mesmo estando na roça, né? E ali no já jovem, eu sempre busquei, meus pais me incentivavam, minha mãe sempre dizia assim que você não cria o filho para você, você cria os filhos para o mundo. E é assim que eu tento, inclusive, criar o meu filho, o João Vitor, e eu e a minha esposa Élide, nós falamos muito sobre isso, que essa educação que a gente está é prepará-lo para a vida, né? E meus pais me prepararam assim, né? Eu já jovem, eu sempre busquei achar uma outra alternativa, porque a roça já no final dos anos 80, ela já vinha com a mecanização, o maquinário, o trator, e é uma pequena propriedade, vai ficando pequena para todos os filhos, né? E meus pais, que são também migrantes, minha mãe veio de Santa Catarina, muito jovem, de família alemã, ali da região do sul de Santa Catarina, Pomerode, São Rogério, Braço Norte, Tubarão, aquela região ali, pelo meu bisavô que veio para lá, o seu Antônio Frederico Kirten, quando ele veio para o Paraná, veio colonizar a região da nossa família ali. E o meu pai vem já de uma história longa com o Paraná, meio nativo paranaense aqueles raízes mesmo, mas meio nômade, que nunca teve parada em nenhuma cidade, né? Meu pai nasceu em Ortigueira, se criou em Faxinal, casou em Ivaiporã e teve os filhos no Oeste. E dali a minha mãe trouxe a família de volta para Ivaiporã, porque os catarinenses, a cultura alemã era coisa mais de família, né?
e ali e os irmãos do meu pai, o meu avô, foram para Rondônia. Então isso está muito no sangue da gente, essa coisa da migração. Eu acho que a nossa geração dos anos 70, que nasceu nos anos 70, que se tornou jovem aí nos anos 80, primeiro que a gente tem uma transição assim de culturas, de modelos de Estado, de convívio social muito diferente. Mãe, pai, então a surra era uma coisa meio de rotina, assim. E às vezes com razão, né, pela arte que a gente fazia, e às vezes até sem razão, né, mas nós não entendíamos a razão deles, né. E eu não era o mais velho, eu era o segundo filho. E uma coisa que me marcou muito, nós morávamos lá em Corbélia na época, em Braganey, né, numa comunidade rural, foi a morte da minha irmã, uma irmã mais velha de 9 anos, a Sandra. Eu tinha 6 anos de idade. E teve diabetes infantil. Na época não tinha SUS, na época não tinha hospital de graça, não tinha assistência dada pelos municípios, pelo Estado. Era tudo custeado pelo cidadão, né? E meu pai de família humilde, o pouco que tinha, gastou com ela. E eu acabei ficando mais velho. E ficando mais velho, a gente passa a ser o responsável. E eu me lembro que nessa dificuldade toda, e no final ali dos anos 70, 77, 78, teve uma seca muito grande no Paraná, eu tinha 6, 7 anos. E o pai chegou em casa e disse assim para minha mãe, falou, olha, nós morávamos numa venda. Venda é um comérciozinho que tinha numa comunidade. E meu pai tinha uma roça que ele tocava lá, arrendada de alguém, a terra de terceiros, ele ia lá e ele colocou um meieiro, alguém para ir lá e fazer o serviço para ele. Ele pagava metade da despesa, que sobrava, pagava a renda e dividia em dois, né? Pagava toda a despesa, o cara dava o trabalho, e o que sobrasse, dividia em dois, além da renda. Mas deu sei que não teve nada. Então nós perdemos toda a lavoura, meu pai custeou tudo isso nesse período, perdemos a minha irmã, então foi um momento assim muito difícil. E aí fomos morar nesse arrendamento lá. E eu já tive que me tornar adulto, né, nessa idade, né, porque passei a ser o responsável pelos meus irmãos, passei a trabalhar na roça, passei, mesmo assim, indo estudar, minha mãe sempre privou muito por isso, né. Então esse eu acho que, assim, da minha infância, é o momento mais marcante, assim, essa mudança muito repentina e de muita dificuldade que a gente teve, que foi com a morte da minha irmã, Sandra, que está enterrada no cemitério municipal lá de Braganey, e ir para uma propriedade rural, não que nós já não tínhamos morado antes, né? E morar numa casa de chão batido, de barro, que a minha mãe passava argila ali para deixar branquinho, a gente varria.